Olá. Bom, mais uma vez vamos falar de amor e astrologia psicológica. Entenda bem, o título está aí. O traído é sempre o culpado, ou quase sempre o culpado, ou normalmente o culpado. Por que eu posso afirmar alguma coisa parecida com isso? Entenda bem, se você está apaixonado e não quer ver realidades, você escolheu arriscar. A culpa é tua. Se você casou achando que o que estava vendo poderia mudar, escolheu o risco e tem que ser responsabilizado por isso. Então, os relacionamentos acabam quando existe o que eles chamam de traição. Traição emocional, traição física, traição de diversas formas, de amizade, financeira e por aí vai. Bom, eu fiz vários vídeos sobre relacionamentos. Um deles eu mostro claramente que não basta amar para casar, que você tem como escolher continuar namorando em vez de casar, porque existem riscos. E em vários vídeos eu mostro que o principal é o compromisso. Você não tem que ter amor pelo seu parceiro, pela sua parceira para casar. Você tem que entender que você tem que ter amor ao compromisso que você está se comprometendo. Quando você entra num compromisso, você tem que dar respeito não ao seu par, mas ao compromisso. Se você mostra em público alguma coisa que vai colocar dúvidas ao compromisso, você está indo contra o compromisso. O seu par, homem ou mulher, que lhe percebe não dando valor ao compromisso, ele não deixa de lhe amar, ela não deixa de lhe amar, mas certamente ele vai se afastar do compromisso porque não é de mão dupla. Então, eu posso ter traições por conta do elemento ar, jovialidade e sedução, do elemento fogo, impulsividade e sexualidade, elemento água, emocional desequilibrado e gosto pela manipulação, e o elemento terra, a necessidade por segurança financeira. E esses 4 elementos, dentro do ego de cada um, pode vir em conjunto, ora sim, ora não. Então, eu não preciso falar muito do elemento ar, porque eu tenho um vídeo que explica os riscos da sedução. Quando o ego pessoal da mulher, principalmente da mulher, o homem também entra, mas o homem é diferente. O homem é aquele que chega na relação e fala assim: cansei, acabou, chega, ponto final. Isso é atitude de homem. A mulher, como é no emocional, ela se acha no direito de fazer o que quiser, se manipula em acreditar no que inventa e acredita que ele, como calor, é falho. Já tem um vídeo que explica essa relação de homem e mulher. O homem chega definitivamente, chega, cansei. Vou dar fim nessa história. História que acaba ou dentro de casa, porque não se tem dinheiro para ter 2 casas, então continua empurrando com a barriga aquele mal-estar, ou se tem dinheiro, gasta dinheiro com divórcio ou coisa parecida. Então, o elemento A, eu tenho lá um vídeo que fala dos riscos da sedução. O ego sempre se acha certo e está ali para se repetir. Então, se a mulher é sedutora a mais, se a mulher acha que pode se fazer solteira porque é jovial,
porque o elemento ar é jovial, isso põe em risco ao compromisso. Se as pessoas olham ela de forma solteira, começam a perguntar para o parceiro se isso está certo, de forma direta ou indireta. E chega uma hora que o cara chega e fala assim, cansei. Bom, então, primeiro ponto, o elemento ar, a jovialidade e o risco da sedução acima da média, cria risco. Vá lá ver o vídeo dos riscos os riscos da sedução. Os riscos financeiros é muito simples. A pessoa que tem no ego muito elemento terra dá um valor muito forte à necessidade financeira. E dessa forma, se aparece no caminho alguém que balança umas notas de 100, mesmo que não tenha amor, quando tem amor envolvido, ainda piora, mesmo que não tenha amor, existe o risco de se dar valor à segurança, colocando como desculpa que era a favor do compromisso. Só que o parceiro ou a parceira pode não entender isso como respeito ao compromisso, porque aos olhos dos que viram, ficou ridicularizada a situação. Então, você do elemento terra, você que casou com a mulher do elemento terra, tem que se precaver. Se não se precaviu, culpa tua. Culpa tua. Se você entra numa consulta, entende quem é o seu parceiro, entende quem é a sua parceira, e durante a vida levanta a lebre das armadilhas de amor, para lembrar que tem que ter valor ao compromisso, em algum momento a coisa pode descambar. Mas vamos continuar. Elemento água. O elemento água, a mulher pode até nem ter gostos, necessidades de gostos carnais, mas o emocional dela e o gosto por manipular as verdades que quer acreditar, o gosto de não esquecer do compromisso que deu errado com o ex que era assim, assim, assado, sabe? Isso é coisa do ego da pessoa. Não estou julgando ninguém, eu estou levantando as naturezas que levam a riscos ao compromisso. Então, se a mulher que tem esse tipo de esquizofrenia em algum grau de inventar o que acredita, começa a comparar o parceiro com outros, começa a falar do que o ex era assim, fica pensando no ex em vez de dar respeito ao compromisso com o atual, chega uma hora que o homem chega e fala assim, cansei. Tem dinheiro, gasta dinheiro com divórcio e separa, não tem dinheiro, tem que empurrar dentro de casa o mal-estar. Agora, por último, vamos botar o dedo na ferida, que a maior traição que é comentada é a traição sexual. Então, vamos lá. Meu Deus do céu. Vou falar mal da raça masculina. Não vou colocar a culpa na mulher. Porque, em maioria esmagadora das vezes, a culpa realmente é do homem que não soube cuidar da sua mulher. Então, se você entrou num relacionamento sabendo que a sua parceira é foguenta, rapaz, se ela não for, riscos quase zero de correr esse risco. O mapa está lá, não precisa nem da hora. O dia mostra os aspectos que Marte faz e Marte cria necessidades ou não dos gostos carnais. Se você, no namoro, percebeu que ela era foguenta, ela vai ser foguenta até os 77, 90 anos. Então, você tem que tratar bem
como amante trataria a sua esposa. Porque, do contrário, vai chegar uma hora que aquele vácuo aonde ela fica subindo pelas paredes irrita ao ponto que, se aparecer alguém no caminho, o negócio pode correr risco. Mas vamos lá, vamos botar mais o dedo na ferida. Estatisticamente é dito que os homens acabam em 10 minutos. Em 10 minutos, nenhuma mulher chega ao prazer. Uma mulher foguenta que está precisando se acalmar, precisa pelo menos chegar uma vez ao prazer. Se chegar 2 vezes, ela vai ficar satisfeita. Uma vez, nem tanto. Mas pelo menos ela vai ficar mais calma. Se chegar 3 vezes ou 4 vezes, ela vai se sentir em dívida, porque certamente já teve outras oportunidades com outros parceiros e percebeu que o atual, que está lhe dando prazer a ponto dela pedir arrego, que as pernas tremem, ela fala, não posso perder esse aí. Então ela vai lhe dar respeito. Mas, do contrário, se você é daqueles que força ela, dá 10 minutos de manhã antes de sair para o trabalho, porque acordou com fogo, ou depois do jantar, dá 10 minutos, deixa ela subindo pelas paredes sem dormir, escondendo a raiva de não ter chegado ao prazer. Se aconteceu de manhã e você vai para o trabalho e ela fica em casa, ou ela vai para o trabalho, no caminho ela está com raiva, porque foi usada. Porque ele teve o prazer, relaxou, e ela ficou com a curva do tesão lá em cima, e não. Isso diariamente faz com que ela, às vezes, chegue a desistir de servir ao parceiro. Quando ela desiste de servir ao parceiro e alguma coisa do destino coloca a tentação no caminho, pronto. Juntou 1 mais 2, somou 5,5. Se ela ainda tem gostos financeiros e aparece um chefe ou um parceiro no trabalho que sacode umas facilidades, as taurinas são ótimas nisso. Elas vê como praticidade tirar proveito da situação. As que manipulam as verdades que quer acreditar, fala que o parceiro é o culpado e vai fazer o que quiser. As sedutoras jovens não querem muito, não são dadas ao compromisso, elas são dadas a aventuras. O elemento ar, o elemento fogo é aventureiro. O elemento fogo ainda piora porque ainda por cima é impulsivo. Agora, quando isso soma num Marte sem aspecto, num Marte bom aspectado com o Sol, num Marte bom aspectado com o ascendente, num Marte bem aspectado com o Vênus, é gente que sobe pelas paredes. Então, de quem é a culpa do traído? Do traído, que não investigou quem era o parceiro, o parceiro ou a parceira, antes de entrar num compromisso. Não fez a sua parte porque não investigou para perceber que precisava ser melhor. Ponto. O cara que acaba em 10 minutos, a culpa é dele. A culpa é dele. Eu boto a minha mão no fogo, boto a minha mão a palmatória, porque durante a vida inteira eu não pensei na situação da mulher que iria perder o compromisso e tirava proveito das que subiam pelas paredes, porque eu era o aventureiro impulsivo que tirava proveito, mas eu não ia ficar com ela e tampouco estava me preocupando dela perder o compromisso.
que é o que acontece sempre. A mulher pula a cerca, o homem se fala, eu não sou corno, vou acabar o relacionamento. Quando ela vai procurar o amante queria só ser amante. Então, quem é o culpado do cara ser traído? Dele. Porque, não quis ver quem era a mulher que ele casou, porque ele provou no namoro. Não quis ver que ele tinha que tratar ela como um ser com emocional complicado, porque a mulher normalmente tem um emocional complicado. Não quis ver que não podia acabar em 10 minutos antes dela ter prazer. E não quis ver o mapa, que eu chamo vocês à consulta, para saber os argumentos que tem que ter durante a vida para lembrar dos riscos e das armadilhas. Então, se casou com uma mulher aventureira, jovem, sedutora, fala, meu amor, eu te amo, mas eu não vou sair contigo para sair de corno se você ficar dando mole para os outros porque é sedutora. Então, ou você segura a banda ou está colocando em risco o nosso relacionamento. A manipuladora, o elemento água, emocional. Se você ficar falando do ex, me comparando com terceiros, porque acha que tem o direito emocional, sentimental, essa porcaria vai dar ruim no nosso relacionamento. Tem que lembrar. Se a mulher tem muito do elemento terra, muito interesses financeiros, você, olha, quer pôr em risco a nossa relação por conta disso ou daquilo, tudo bem. Vou ficar triste. Mas se é mais importante você correr atrás de algumas notas de 100, corre atrás. Mas eu não vou te amparar. E não vou aceitar essa situação. Conversa na lata, colocando o dedo na ferida do ego de cada um. E, por fim, a mulher que é foguenta, se você acabar em 10 minutos, se você jantar e ir para a cama com a barriga cheia para dar 10 minutos, se você cismar que ela tem que lhe servir na hora que acorda e acabar em 10 minutos, durante a tarde ela vai ter alguma ocupação diferente. Se o destino, assim, colocar o tentador no caminho. Sabe? Mandamento que Deus deu, que eu nunca dei muita importância e passei a dar depois de algum tempo, espero ser perdoado. Não desejar a mulher do próximo. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando que a mulher do próximo é o tesouro do homem, porque o homem que não tem sentimento, que não tem emoção em primeiro lugar, tem na parceira esse espelhamento para lhe completar. É o tesouro dele. E quando ele perde isso, ele perde metade dele, é metade da maçã. Agora, me perdi. Então, conclusão da história. Respeite o compromisso. Dê valor ao compromisso e tenha, numa consulta anterior, a verdadeira união. Quer namorar? Continua namorando. Se der ruim, não deu ruim. Se quiser ficar como ficante, ficou como ficante. Mas entrou em compromisso, dê valor ao compromisso. Então, eu falei dos riscos do elemento ar, o risco do elemento água, o risco do elemento fogo e o risco do elemento terra. Entre na consulta, tem um vídeo que fala consulta de amor, tem o risco que fala investigue o seu parceiro novo. Por quê? Porque pode ter sentimento mútuo, pode ter necessidades por prazer iguais, pode ter
pode não ter tendências sexuais diferentes. Agora, se o ego for diferente, se um for mais por fogo e ar e o outro for mais por terra e água, vai criar problema. Se não se alertar antes no mapa, onde explica a personalidade de cada um. Meus guias, quando ia dar consulta, eles falavam a linguagem do consulente, para o consulente se sentir à vontade de ouvi-los. Sentava a mulher do elemento água, ele falava elemento água, aí depois que entrava com o conselho. Sentava a mulher do elemento fogo, ele falava elemento fogo. São linguagens diferentes, são gostos, interesses diferentes. Aí quando ele agradava, aí então ele entrava com aconselhamento. Se você entrar com um aconselhamento para quem não fala a tua linguagem, a pessoa fala assim, que aconselho de merda é essa? Que não sabe nem da forma como eu penso? Então, tem que saber a linguagem do seu par, para arrumar um jeitinho de, na hora de fazer o DR, não falar a sua opinião, mas sim a opinião dela contra a sua, para que se harmonize. Dessa forma, você não será traído e terá um amor eterno. Bom, meus vídeos são sempre de improviso, às vezes acaba, eu falo, esqueci de falar isso, aquilo outro. Até me perdi num raciocínio que eu estava fazendo há alguns minutos atrás, nem me lembro o que eu estava falando, sofro com TDAH. Mas eu espero que tenha dado o recado. Gostou, dá o like, faça seus comentários, peça os seus textos, venha fazer a consulta, não é cara, para saber dos seus parceiros, para saber como lidar com seus parceiros, para saber o grau de sentimento que seus parceiros têm por você, a necessidade por prazer que eles têm, o que esperam de você, das tendências sexuais de cada um e do ego dele, para que não haja briga com o seu na hora dos DR. Ok? Te aguardo, espero que vocês se deem bem com as minhas informações. Abraço.